pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje o que eu tenho para trazer, para compartilhar com vocês são textos para a gente buscar nos momentos de urgência. E todos nós temos momentos nas nossas vidas que a gente precisa de um auxílio, que a gente precisa de um socorro, de um amparo. E não tem lugar melhor para a gente buscar a não ser na palavra de Deus. Então a gente precisa ler a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus nos nossos corações, para que quando a gente passar por estes momentos aqui que eu vou citar, a gente tenha onde recorrer. E a gente tem alguns números aqui que a gente, quando está passando por um problema, que a gente precisa ser atendido com urgência, a gente tem onde buscar este socorro, que é o número do SAMU, o número do Corpo de Bombeiros, o número da polícia. Então, quando a gente precisa de algum socorro em alguma área que estes profissionais podem nos atender, a gente tem acesso a estes números. E também é assim com a palavra de Deus. Então, existem alguns momentos aqui que a gente às vezes passa pelas nossas vidas e que a gente, para obter este socorro, ser atendido, a gente busca estes textos, como quando a gente sentir medo, quando a gente estiver preocupado, quando a gente estiver triste, quando estivermos precisando de um socorro, quando sentirmos desanimados e quando estivermos angustiados. Então, para todos esses momentos aqui, a gente tem um texto na palavra de Deus que pode nos auxiliar, que pode vir de encontro a nós como um socorro, como um auxílio. Então, quando a gente sentir medo, às vezes a gente, mesmo adultos, a gente passa por situações de medos. A gente é desafiado e passa por situação na qual a gente sente medo. Então, no Salmo 34, versículo 4, diz o seguinte: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, a gente vê aqui que quando a gente busca o Senhor, quando a gente confia no Senhor, Ele vai livrar-nos de todos os nossos medos, de todos os nossos temores. Então é necessário buscar ao Senhor, ter acesso ao Senhor, acessar ao Senhor, para que a gente consiga se livrar dos medos. Quando estivermos preocupados, por mais que a gente sabe que a gente não deve andar preocupado, não deve andar ansioso, mas isso está sempre ali tentando nos abalar. Sempre a ansiedade, a preocupação, ela está ali batendo na nossa porta, todos os dias. E a gente precisa ter acesso à palavra do Senhor para que a gente consiga se livrar das preocupações. Salmo 55, versículo 22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então é necessário a gente entregar as nossas preocupações ao Senhor e Ele vai nos sustentar e Ele vai jamais permitir que a gente venha a cair. Quando estivermos tristes, existem situações nas nossas vidas, por mais que algumas pessoas sempre aparentam estar alegres, sempre para cima, mas existem algumas situações em que elas vão gerar tristezas em nós. Alguma situação que a gente possa estar passando, algo que alguém venha fazer contra nós, pode gerar tristeza nos nossos corações. Então, Salmo 126, versículos 5 e 6, é um texto que a gente deve acessar no momento em que estivermos tristes. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Então, mesmo que a gente estiver triste, passando por situação
que não é favorável a estarmos alegres, nós devemos fazer isso com cantos de alegria, com nosso coração alegre no Senhor. Por mais que a circunstância aqui não está permitindo estarmos alegres, mas nós devemos estarmos alegres no Senhor, porque fala que aquele que lança semente voltará com cantos de alegria e trazendo a colheita. Que o trazer o feixe é trazer aquilo que colheu. Se estivermos passando por esses períodos de tristeza, vamos nos alegrar no Senhor, porque a gente vai saber que a nossa colheita no Senhor vai ser certa. Quando precisar de socorro. Salmo 124, versículo 8 diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem vai nos socorrer? Quem vai nos socorrer, mesmo quando estes outros números que eu citei aqui, como da polícia, do corpo de bombeiros, do SAMU, não puder prestar socorro, eles não forem capazes de prestar socorro para nós, o Senhor, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos socorrer. É só crer que o nosso socorro vem do nosso Senhor, que fez os céus e a terra. Quando sentirmos desanimados, às vezes bate aquele desânimo, bate aquela insegurança, bate aquela vontade de parar com tudo. E aí, onde a gente vai buscar esse socorro? Onde a gente vai buscar a força? Onde a gente vai buscar o ânimo? Na palavra de Deus. E em 2 Coríntios 4, 8 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. A gente deve acessar essa palavra aqui, porque aqui está falando que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados, porque a gente tem a confiança no Senhor, a gente tem acesso à palavra de Deus. Quando estivermos angustiados, então qualquer tipo dessa situação aqui que a gente passar, ela gera angústia no nosso coração, ela gera no nosso coração uma sensação de aperto, que a gente precisa de um livramento, que a gente precisa de um socorro, que a gente precisa de um auxílio e que só vem do Senhor. Salmo 55, versículos 16 e 17 diz: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Então o salmista estava falando aqui que ele clamava ao Senhor em todo o tempo, em todo o decorrer do dia. E quando ele chorava angustiado, ele sabia que o Senhor ouvia a voz dele. A gente tem aqui na palavra de Deus textos que eles vão nos auxiliar em todas as situações de adversidade, em todas as situações de dificuldade nas quais nós viermos a passar. E é preciso ler a palavra, é preciso meditar na palavra, é preciso guardar no coração a palavra, para que quando passarmos por qualquer destes períodos aqui, qualquer dessas situações aqui, a gente tem onde buscar o socorro, a gente tem onde ser atendido nos momentos de urgência. Então, gostaria de animar a vocês, como eu sempre falo aqui, a tirar tempo para meditar na palavra do Senhor, ler a palavra, orar, guardar a palavra no coração, praticar a palavra e ter acesso quando for necessário. E eu espero que este vídeo, eu espero que estes textos possam trazer ânimo para a vida de vocês, possam cooperar de alguma forma para o bem do crescimento espiritual de vocês. E se você ficou até o final deste vídeo, eu agradeço por você ter ficado até o final e peço para você compartilhar este vídeo com outras pessoas, para que possa alcançar mais pessoas, para que possa animar mais pessoas a ter acesso à palavra de Deus. E eu também peço para você não deixar de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal se ainda não for inscrito e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.